Hein, fiel? Vamos falar também sobre o clássico entre Corinthians e São Paulo. Vamos falar também sobre insatisfação da diretoria do Corinthians e comissão técnica com a demora de José Martins para se apresentar. E temos João Ricardo, tá? Goleiro aí que o Corinthians espera essa semana ainda para realizar exames médicos. Fiel, lá no Corintianeiro 2.0, ontem eu fiz o vídeo e esqueci de postar na plataforma, simplesmente isso, tá? Então na hora que você sair daqui, você vai lá para conferir as informações sobre Lazio, que prepara uma nova oferta para o Yuri Alberto. Será que Alisson já fechou com o Corinthians? Você vai saber lá, hein? Tem informação boa para você lá referente ao Alisson, tá? Vamos falar lá também sobre Caio César, que já é aguardado para realizar exames médicos. Tem muita informação boa para você absorver lá. Peço humildemente para você não esquecer de deixar o like e a sua inscrição nesse canal e lá também, tá, fiel? Então chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Quero começar com o clássico aqui, Corinthians-São Paulo. Não tem muito o que dizer, vou ser bem sincero para vocês, foi um clássico bastante singelo da parte do Corinthians por estar jogando dentro de casa e por encarar um São Paulo sim fragilizado, tá? Só que tem aquela lenda que clássico é clássico, isso realmente também é verdade. E o Corinthians tem as suas carências. Qual carências são essas? Primeiro, Ranieri está sem preparo físico, tá? Jogou, mas está totalmente sem preparo físico, voltando aí de contusão também. Temos Memphis Depay, que está tratando de contusão, que inclusive vou entrar no assunto de Memphis Depay. Temos José Martins, que está achando que está jogando nos Estados Unidos e até o presente momento não se apresentou. Temos alguns jogadores que ainda não estão bem para jogar futebol, principalmente o André Carrillo, que está andando dentro de campo. Nota que ele não está no seu preparo físico ideal. Hugo Souza não está no seu preparo físico ideal. Tomou alguns gols duvidosos contra o Red Bull Bragantino. Uma bola defensável do gol do São Paulo do Tapia, que foi uma cabeçada atrás da linha do pênalti, para nível de Hugo Souza. Se eu estivesse falando aqui do Donélio, do Felipe Longo, tudo bem, é um gol aceitável. Mas para nível de Hugo Souza, é uma bola defensável, tá? Então isso é importante que seja dito aqui nesse canal, que os jogadores precisam entrar no seu ápice físico o mais rápido possível, porque o ano já virou, já fomos campeões, agora é outra temporada. Então temos que já encarar essa temporada como, vamos dizer assim, com o Corinthians jogando em alto nível e sendo um time competitivo. Nada daquele Corinthians do ano passado, principalmente quando iniciou o Brasileiro, que você engatava 2 jogos bem e depois você ia jogar aí, jogava totalmente mal. O Corinthians tem que manter um nível, por isso que estamos montando um time, por isso que estamos segurando os nossos principais jogadores para ter um nível de titular e reserva para a gente conseguir aí ter um nível bom para realizar algumas partidas interessantes. Enquanto entrar algumas reservas, não cair tanto o nível assim, tá? Então temos que começar bem, os jogadores já têm que entrar no seu preparo físico ideal para a gente conseguir alcançar aí objetivos maiores no Campeonato Brasileiro do que ficar no meio da tabela, tá? Detalhe importante, fiel, referente ao Memphis Depay, tá? Memphis Depay está alegando contusão. Se o jogador falar que está com dor o ano inteiro na coxa, não tem máquina nenhuma no mundo que vai falar ele está mentindo, tá? Então o jogador pode escolher o jogo que ele quer jogar e o Memphis já está com essa fama de escolher o jogo que ele quer jogar. Pode ser Memphis Depay ou desculpa você, tá? Porque eu adoro vocês aqui, mas você pode ser fã do Memphis, eu também sou fã do Memphis Depay, só que eu sou mais fã disso daqui, ó. Minha paixão da minha vida é isso aqui, ó. Eu amo mais isso daqui. E o jogador está representando esse time aqui. Então ele vai querer jogar só a Recopa contra o Flamengo? Só a semifinal de Paulistão? Só a final de Paulistão? Cadê o Memphis Depay? Olha quanto tempo os jogadores já se representaram. Tudo bem, está fazendo transição com bola, mas, fiel, esses jogadores já eram para entrar em preparação já faz tempo. Tudo bem que o Corinthians foi campeão em cima do Vasco, que ficou muito tempo aí. Foi o time que entrou de férias mais tarde. Só que cadê o comprometimento com o Corinthians? A gente está falando de Corinthians. O Garro deixou para tratar o pulso depois que se representou no Corinthians. Por isso que ainda não está apto, por isso que ainda não está sendo nem relacionado. O Memphis Depay não está relacionado para a partida contra o Santos, está fora. E até a próxima partida ainda ele é dúvida. Então ele vai jogar quando? E não vem reclamar dessa vez que está devendo isso ou aquilo. Porque o Marcelo Paz, com a sua gestão, e também ele sabe exigir da diretoria, porque quando ele foi contratado, foi conversado tudo isso, o salário de todos os jogadores estão em dia, o bicho da Copa do Brasil foi pago, as premiações do Memphis Depay estão sendo pagas, salário em dia, direitos de imagem em dia, tudo no Corinthians está em dia, então não tem desculpa dessa vez, tá? Ele ainda mora no apartamento de luxo, não tem desculpa mais. Então tem que jogar, irmão, tem que jogar, porque ele não custa barato. Tem que jogar. E ele fez uma baita falta pro Corinthians ontem. Deu pra gente notar de longe a falta que o Memphis Depay faz pra esse time, tá? Pelo menos é o que eu acho. O
Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E já quero entrar na questão do José Martínez, antes da gente partir para o mercado da bola. Porque o José Martínez, até o presente momento, ele não se apresentou. Ele está achando que está na MLS, na Liga dos Estados Unidos. Ele está achando que está na onde? Está achando que está jogando no time de várzea? Ah, corintianeiro, mas ele está com problema de passaporte por tudo que aconteceu na Venezuela e Estados Unidos. Ele ainda está lá e está com dificuldades para gerar. Fiel, pode até ser, mas pelo histórico que o José Martínez tem no Corinthians, tá? Principalmente depois da final do Super Mundial de Clubes, que ele não se representou, que ele enrolou, depois foi dar satisfação uma semana depois, falando que era problemas familiares, é duvidoso. Desculpa, mas é duvidoso, tá? Para ele estar alegando isso lá, está demorando a apresentar, é rápido, e o Corinthians não quer saber. O cara tem que ver isso antes. O Corinthians é muito grande para ficar pedindo satisfação para José Martínez, porque ele ainda não voltou. Então tem que aplicar multa, tem que aplicar, não interessa, aplica multa, dá gancho no jogador ou negocia. Cara, foi um monstro na partida contra o Vasco na Copa do Brasil. Um jogador super interessante, um jogador que fez falta. O Ranieri não estava em condição, o Matheus Pereira está chegando agora. Fez falta para o Corinthians. O Dorival já gerou um constrangimento gigante na comissão técnica do Corinthians. Principalmente que o Dorival defendeu pra caramba. Quando surgiu a história que o Corinthians poderia negociar o José Martínez, o Dorival foi um dos que mais defendeu o jogador. Falou, olha, daqui ninguém sai. Aqui eu detesto meu nome envolvido em discussões de negociação onde eu não falei que eu quero negociar o José Martínez pelo Alisson ou o Ciclano pelo fulano. Falou só até do André Carrillo sair do Corinthians. Eu não disse nada sobre isso. Então, defender o jogador, é um jogador importante, assim como o Carrillo, e o cara tá nem aí com o Corinthians, até hoje não se apresentou. Então, cara, se não quer jogar aqui por bem, vaza, tria. Corinthians é muito mais importante que o José Martínez, tá? E tem que apresentar. E não é porque o Martínez é o Memphis, que são salários diferentes, níveis futebolísticos diferentes. Tem que apresentar do mesmo jeito, tem que cobrar da mesma forma, porque o Corinthians anda com seu salário em dia, tá? Pelo menos é o que eu penso, é a minha opinião, e quero saber a opinião de vocês referente a isso. Já o clássico, fiel, como eu disse para vocês, Breno Bidon fez uma partida boa, tá? Não fez uma partida espetacular. A partida ficou boa por causa do gol. Mas é um jogador que a gente vê que é diferente, né? Toda vez que ele pega na bola, ele dá um passe de qualidade, ele joga calmo, ele joga tranquilo, não interessa se é contra o São Paulo, se é contra o Palmeiras, se é contra o Flamengo, ou seja quem for. Quando ele pega na bola, ele tá tranquilo, cara. Como se ele não sofresse pressão nenhuma para jogar, como se ele já fosse um jogador extremamente experiente, tá? Esse é o Breno Bidon e tem muito a crescer futebolisticamente ainda, tá, fiel? Tem muito a crescer futebolisticamente esse moleque e realmente o Corinthians tem que valorizar porque ele ainda vai jogar muita bola pelo Corinthians, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e detalhe, tenho que dar os parabéns também para o Pedro Raul, porque se não fosse o Pedro Raul não teria saído o gol do Corinthians. O jogador toma a frente do zagueiro de São Paulo, dá o passe para o Breno Bidon fazer o gol, que desloca o goleiro sem olhar para gol, para vocês verem o nível aí que tá o Breno Bidon, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. E nem precisamos aqui mencionar a diferença que é o Matheus Bidu jogando na lateral do que um Hugo, né? A diferença que é o Mateuzinho jogando do que um Kaká improvisado. Nem podemos mencionar isso, tá, fiel? Então, é um time que ainda não está no seu ideal, mas vai chegar lá. Mas precisamos que os nossos principais jogadores cheguem, tá? Precisamos que eles cheguem no seu ápice físico aí, ideal para jogar futebol, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês referente a tudo que foi dito aqui até agora, porque agora eu quero entrar na questão do mercado da bola, tá, fiel? Vamos falar aqui sobre o mercado da bola, porque João Ricardo é aguardado em São Paulo para realizar exames médicos. É lógico que tem que realizar exames médicos, o jogador está contundido, vai ter que ser um exame médico mais detalhado para ver o nível dessa lesão que está, mas já é praticamente jogador do Corinthians, tá? Tem gente que já tá cravando, já é do Corinthians, porque já tá marcado o exame médico, você é um pouquinho mais conservador e esperar, mas sim, muito próximo do Corinthians fazer o anúncio aí do João Ricardo, que para mim é uma baita contratação. Ele é bom goleiro, tá, filho? Ele é bom goleiro, que ficou muito tempo machucado, mas é bom goleiro. E o Corinthians necessita de um goleiro reserva já há muito e muito tempo. Há muito e muito tempo. Porque toda vez, com todo respeito ao Felipe Longo, com todo respeito ao Matheus Donelli, cara, quando eles entravam, era um Deus nos acuda, dava um aperto no coração. Eram gols a longa distância, aquele goleiro que cheira gol, vocês lembram do Júlio César, goleiro do Corinthians? Cara, não dá, tá? O Corinthians precisa, principalmente no gol, de nível de goleiro bom. Então, quando o Hugo Souza tiver que ser poupado, ou tiver alguma contusão no ombro, ou qualquer outro tipo de contusão, ou precisar sair, a gente vai ter um goleiro lá que vai substituir, não vou falar a altura ao Hugo Souza, mas vai fazer o arroz com feijão bem feito, tá? Pelo menos é isso que eu penso. E olha,
muito tempo já que o Corinthians não tem um goleiro reserva apto aí. E dessa vez o João Ricardo está chegando para cumprir essa função. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Eu acho uma contratação muito boa. E vamos falar aqui sobre pedido de Dorival Júnior, tá? Porque o Vini Souza, jogador que pertence ao Wolfsburgo hoje, é um pedido extremamente de Dorival Júnior e o Corinthians já prepara uma proposta oficial para fazer para o time. Corintianeiro, mas você tem mais detalhes sobre essa informação? Sim, fiel, eu tenho. Muita gente fala aqui, corintianeiro, mas você pergunta para você mesmo e responde. Isso é uma forma de gerar um conteúdo, tá, fiel? Eu sei que muita gente fala isso, mas se estiver irritando muitas pessoas, é só vocês falar que eu troco esse vocabulário, essa pequena frase de perguntar e falar, até porque eu não tô em live, tá, fiel? Eu tô em vídeo. Então não tem como eu perguntar aqui, não tem como vocês perguntar aí e responder. Então eu faço esses merchanzinhos. Mas se estiver incomodando muitas pessoas aqui, eu paro também, não tem importância nenhuma. Eu estou aqui para trabalhar para vocês. A minha função aqui é trabalhar para vocês, é ser um bom funcionário aqui. Então eu quero agradar a todos vocês, tá? Então comentem aí se estiver ruim isso aí, porque eu troco também, não tem importância nenhuma, tá? Então, fiel, é um jogador que toda vez que você prepara uma proposta oficial para um jogador, já existe uma conversa antes. O presidente não acorda com um envelope na mesa com uma proposta oficial para o atleta do seu clube. Tá? Isso é conversado antes. Primeiro é conversado com o empresário e o jogador. Olha, vocês têm um interesse de vir jogar no Brasil? Tem um interesse de vir jogar no Corinthians? Qual que é o salário base inicial que vocês pretendem ganhar numa transferência para o Brasil? Feito isso, o clube passa para o presidente, porque existem os direitos federativos a serem cumpridos. Olha, vocês têm interesse em negociar o jogador? Já houve uma conversa, o jogador tem interesse em jogar no Brasil. Vocês têm interesse em negociá-lo? Qual que é a multa contratual? O que a gente pode chegar para um pagamento? O que a gente pode chegar numa proposta? Qual o valor de expectativa? Existe aí a possibilidade de empréstimo? Essas conversas. Se sim, aí o clube, então vamos preparar uma proposta oficial para apresentar para vocês. É assim que funciona. Ninguém acorda com uma proposta oficial lá em mesa, tá, fiel? Então o Corinthians já prepara essa proposta oficial porque já há uma conversa, tá? Então se há essa proposta, significa sim que o jogador está apto aí a ouvir a proposta do Corinthians, assim como o clube, tá? Já faz 4 jogos que o Vini Souza não entra lá numa partida oficial do clube, tá? Não que ele não seja importante, tá, fiel? Mas devido às últimas contratações, ele perdeu espaço. E no Brasil, ele chega para jogar. Esse cara é bom, tá? Ele é muito bom. Ele chega para jogar. E aí, com o aperto do Michael, se o Ranieri não firmar um bom futebol de antes também, vai perder posição para ele, porque sim, ele é um bom atleta, tá, fiel? E será uma baita contratação do Corinthians, tá? Se o Corinthians fechar com ele, será uma baita contratação do Timão. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião sobre o Marcelo Paz está fazendo aí. Vamos dizer assim, eu gosto muito desse jeito do Marcelo Paz negociar. Porque ele negocia com o atleta, é questão de 2, 3 dias para saber se não vem ou vem. Vocês lembram antigamente que no Corinthians era 1 semana, 2 semanas, até meses? Vocês lembram disso, fiel? Eu lembro muito bem. Dava até agonia, né? A gente ia falar aqui sobre patrocínios, sobre names rights. Era muito, muito tempo aqui a gente falando sobre o mesmo assunto, tá? E referente a contratações também, a gente ficava aqui, cara, 1 semana falando do jogador para depois saber se vem, para depois saber se não vem. Com o Marcelo Paz as coisas se resolvem mais rápido, tá? É assim que todo diretor executivo de futebol tem que ser. Fiel, por favor, não se esqueçam de ir lá no Corintianeiro, muita informação boa para vocês e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e vai Corinthians!